Bianca Lourenço era uma jovem de 24 anos que morava na favela da Kelso, no Rio de Janeiro. Em janeiro de 2021, ela foi vítima de feminicídio após terminar o relacionamento com seu namorado, o traficante Dalton Luiz Vieira Santana, conhecido como DT. Mas antes de começar, já sabe, me segue nas redes sociais pra gente interagir um pouco mais. Poucas vezes uma comunidade ficou tão abalada como foi o caso de hoje. Isso expõe o poder paralelo que as facções convivem juntamente com o governo. Esse é um dos piores casos que iremos falar nesse canal, que inclusive nem mesmo a sua própria família pôde dar um funeral digno. Afinal, apenas uma parte de seu corpo foi encontrada. Bianca era uma jovem que morava no Complexo da Penha. De acordo com fontes jornalísticas, ela era da Baixada Fluminense. Porém, ela era uma pessoa com laços extremamente fortes com a sua família. Em seu perfil no Twitter, ela sempre demonstrava um enorme apego pelas suas sobrinhas e primas mais novas. Ela era bastante querida pela família. Inclusive, o seu irmão era sempre o principal elogiado. E também, de acordo com relatos, ela era uma pessoa bastante conhecida na comunidade. Era uma garota bonita que chamava a atenção por onde passava, o que, querendo ou não, chamou a atenção de muitos homens. Ela tinha amigas que sempre faziam questão de estarem juntas, amigas que frequentemente umas iam na casa das outras e sempre compartilhavam as suas rotinas. Amigas tão próximas que mesmo após Bianca partir, elas ainda fazem homenagens em seus perfis. Provavelmente o seu namoro com Dalton, conhecido como DT, começou em 2020. Galera, antes de continuar, eu vou colocar um trecho do vídeo da Carlinha do Laço explicando o contexto que mulheres vivem na sociedade. Em algumas regiões, principalmente em algumas favelas, muitas vezes uma mulher, ao ser elogiada por um traficante, pode ser que fique só por isso mesmo. Entretanto, em algumas ocasiões, quando o traficante pede ela em namoro, ela não tem muita opção. Algumas realmente namoram traficante porque gosta de ficar namorando traficante, e algumas porque simplesmente ou aceita ou aceita. Logicamente que isso não se reflete em todas as regiões. Isso é um caso muito específico que frequentemente acontece. E os motivos que isso acontece são bastante complexos. Mulheres que se encontram em situações onde não podem recusar um pedido de namoro por parte de traficantes, frequentemente enfrentam um contexto de violência e coerção. Isso se deve a uma combinação de fatores como o medo da retaliação, a manipulação emocional, a falta de apoio e a normalização da violência. Testemunhas dizem que DT era bastante violento com ela, como que inclusive ele já chegou a ameaçá-la algumas vezes, chegando até mesmo a agredi-la. Entretanto, vamos ter que entender um pouco a história de Dalton. Dalton Luiz Vieira Santana nasceu em 21 de 4 de 1990. Tudo o que indica é que ele começou sua jornada no mundo do crime ainda na adolescência, onde se filiou ao Ser Vermelho e sua ficha criminal é bastante extensa, contando com 5 mandatos de prisão. Eu fui atrás do passado de Dalton e descobri que ele já havia sido preso antes. Ele, junto a mais um comparsa, foram presos pela primeira vez em 2015 a um assalto à mão armada. Porém, Dalton havia sido beneficiado com a liberdade condicional em outubro de 2015. Entretanto, em 2016, foi solicitado que ele fosse ao tribunal novamente, porém, não retornou ao sistema prisional. Segundo a vara de execuções penais, o criminoso figura entre os principais foragidos. Seus processos criminais vão desde roubo majorado, organização criminosa, crimes contra patrimônio, intimação e femicídio. DT era quem organizava o comércio de entorpecentes da Palmeirinha em Honório Gurgel, onde também atuava o Bravo da Kelso, que nós já fizemos vídeo aqui no canal. DG é acusado de chefiar a quadrilha de da Kelso e de ordenar roubos de carga, além de praticar extorsão contra comerciantes do mercado São Sebastião, na Penha, para permitir que empresas continuassem funcionando no local. O bandido estaria exigindo o pagamento de valores que variam entre R$1.000 e R$5.000. Em um dos casos, o bando chegou a ameaçar funcionários de uma empresa para receber uma taxa de segurança estipulada em R$2.000. Mas voltando ao caso, o relacionamento dos dois com o passar do tempo só piorava, chegando ao ponto que Bianca decidiu terminar o relacionamento ali mesmo. Porém, Dalton não aceitou isso muito bem e ele não deixou que a relação deles tivesse acabado. Com isso, Bianca foi proibida de sair do complexo da Penha. Ela era constantemente ameaçada por ele. Entretanto, Bianca não dava a mínima importância, chegando ao ponto de expor a sua situação de forma descontraída em seu perfil. Uma postagem que ficou bastante famosa foi no dia 7 de novembro de 2020, onde ela dizia: "Quem me jurou de morte quase me matou de rir". Isso foi há um mês
mês antes de sua morte. Porém, ela não se deixou por abalar com isso, tanto que ela tinha planos. Inclusive, ela chegou a comentar com sua família em realizar o seu maior sonho, que era o de reformar o seu quarto. Porém, tinha algumas coisas estranhas em seu perfil, como uma publicação foi feita no dia 27 de dezembro de 2020, onde ela expunha um montante de dinheiro que provavelmente era de Dalton, vindo de atividades criminosas. Mas tudo iria piorar quando um post foi publicado no dia 2 de janeiro de 2021, onde também seria o seu último. No post, Bianca está de biquíni. Muitos dizem que teria sido só por causa disso e que Bianca teria sido executada. Entretanto, um print de um policial chamado Rodrigo Peçanha deixou um comentário que lhe custou a sua vida. No comentário, ele afirma que Bianca estaria namorando um policial e que estaria passando informações para a polícia, o que mais tarde foi comprovado que era mentira. Com isso, Bianca foi decretada. E galera, pouco tempo depois dessa postagem, mais tarde Bianca teria sido convidada à casa de uma amiga para um churrasco. Dalton soube disso e foi até lá. Ela foi sequestrada por Dalton durante um churrasco próximo ao complexo da Penha. Ele a arrastou até um veículo Hyundai HB20 cinza, com a ajuda da Silva Costa, conhecido como da Mamãe. Bianca foi vista com vida pela última vez no dia 3 de janeiro, e o que vem a se seguir foi um crime cruel. Quando Dalton deu a ordem de execução, ele tinha o aval da cúpula do Ser Vermelho. Com isso, ele tinha carta branca para fazer o que quisesse com ela. O chefe do complexo da Penha, conhecido como o Doca, teria permitido que a vítima fosse torturada em seus domínios. O crime provavelmente teria acontecido numa região chamada Vacaria. Antes de ser executada, ela foi brutalmente torturada. Provavelmente a sessão teria durado horas até o momento que ela teria sido executada. E posteriormente a isso, eles ainda não tinham saciado a sua vontade, já que após tudo aquilo, eles fatiaram o corpo de Bianca em pedaços. Depois disso, colocaram em um saco com pedras e jogaram na Baía de Guanabara. E os dias que se passaram foram sem esclarecimentos por parte dos moradores. O pai de Bianca já estava desesperado pelo sumiço da filha, tão desesperado que chegou até mesmo a pedir ao próprio Dalton que lhe fosse entregue o corpo de Bianca. Dalton negou que havia feito qualquer coisa, e tudo foi esclarecido quando, alguns dias depois, apenas o tronco de Bianca foi encontrado boiando na água, que só foi reconhecido pelas tatuagens. Com isso, DG foi decretada sua prisão pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Num dos trechos do despacho que justifica a decretação da prisão, o juiz Alexandre Abraão descreve como o ato aconteceu, abre aspas, o crime foi cometido ainda como um emprego de havendo os denunciados efetuados diversos cortes no rosto e nos glúteos da vítima antes de matá-la. Fecha aspas. Os familiares de Bianca tiveram que fugir do Rio de Janeiro em busca de abrigo. Nas redes sociais houve enorme comoção, principalmente por suas amigas. O irmão de Bianca também chegou a fazer uma publicação após o ocorrido. Após esses acontecimentos, nunca mais se houve notícias sobre a família de Bianca. Inclusive, em questão do sequestro de Bianca, houve uma operação que ficou muito famosa na favela da Kels, que resultou também na morte de diversos integrantes da FAC, inclusive o mais famoso deles, Bravo da Kels, mas em que o principal objetivo era a captura de Dalton, porém sem sucesso. Entretanto, foi descoberto que Dalton tinha uma ex-mulher e que ele era pai de uma criança. Uma ex-mulher do Dalton foi levada para a Core após policiais civis terem encontrado uma mochila com drogas no quintal de sua casa no complexo do Salgueiro em São Gonçalo. Segundo informações da polícia, a ex-mulher de Dalton mora no conjunto da Marinha que fica no Salgueiro. No quintal de sua casa foi encontrada uma mochila com drogas. Dentro de uma bíblia que estava no quarto da jovem, foram achados ainda a identidade, CPF e um cartão bancário de Dalton. E um outro plot twist é que Dalton era filho de um militar. Em depoimento prestado à Core, a mulher afirmou que tem um filho com Dalton, mas não possui nenhuma ou qualquer relação. Ela alegou que estava na casa de uma vizinha no momento em que os policiais encontraram a droga do seu quintal. E com isso, Dalton conseguiu seguir impune. A última notícia de Dalton foi em 2023, quando a polícia descobriu um servidor de gatonete que seria chefiado por Dalton. Mesmo segue impune e escondido das autoridades. Bom, pessoas, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fontes estão aqui na descrição. Seja membro aqui no canal, se inscreva e até o próximo vídeo.